A paz do Senhor, igreja, a paz do Senhor, povo amado do nosso Deus. Aqui nós estamos para ministrar a palavra do Senhor, palavra essa que é digna de toda aceitação, palavra maravilhosa que vem para nos confortar, para nos encorajar, palavra que vem para nos tirar o medo, palavra que vem para nos ensinar e administrar, né, cada tempo que vivemos. Né, a palavra do Senhor é maravilhosa e eu cumprimento a todos que estão aí nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, né, que o Senhor venha abençoar a tua vida poderosamente, né, e tirar a inquietação do teu coração e do meu coração através da sua palavra. Vamos lá então para a leitura do texto, que nós vamos, né, caminhar aqui nesta noite por alguns textos bíblicos. E eu quero começar fazendo a leitura em Mateus, capítulo de número 16, e o versículo de número 13, que vai nos dizer assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outro Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou Jesus aos seus discípulos. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Jesus, ele se retirou um pouquinho ali com os seus discípulos e ele estava interessado em saber o que o povo lá fora estava falando da sua pessoa, estava falando de Jesus. E perguntou, né, para os seus discípulos: O que o povo aí fora está falando de mim? O que vocês ouvem? O que eles dizem que eu sou? E Pedro, mais que depressa, ele se levantou e disse: Uns dizem assim, outros dizem outra coisa, né? Mas eu sou Pedro e eu digo que tu és o Cristo. Ele pôde confessar ali com a sua boca, confessar perante os discípulos, confessar a Jesus: Jesus, muitos dizem tantas coisas de ti, mas eu digo que tu és o Cristo, que tu és o Filho do Deus vivo. Eu sei quem tu és. Muitos não sabem, não entenderam ainda quem o Senhor é, mas eu reconheço que tu és o Cristo. E Jesus, ele elogiou e ficou feliz com aquela resposta, pois disse que por meio de Deus, né, foi o Pai que revelou no coração dele que ele era o Cristo, o Salvador. Então isso nos mostra a importância de nós confessar a Jesus, né? Jesus, ele está muito interessado em saber o que eu penso dele, está interessado em saber o que você pensa dele, o que ele é para você, o que ele é para você neste momento, né? E que nós possamos declarar com uma voz alta, com uma voz, aleluia, que chegue até ele, com o nosso coração, e dizer: Jesus, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo, eu sei quem tenho crido, aleluia. E aí mais abaixo, no versículo 22, a palavra do Senhor vai nos dizer ainda assim: Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Aqui Jesus, mais acima, ele disse que era necessário, né, que o Filho do Homem fosse preso, que o Filho do Homem fosse açoitado. Ele estava ali dando uma aula aos discípulos, ensinando os discípulos o que ia acontecer com ele, né, que ele estava breve já da sua crucificação. E Pedro não entendeu, né, e é interessante a gente pensar aqui que os discípulos, assim como todos, né, e Pedro também, eles foram chamados para o seu ministério, eles foram chamados a servir, a caminhar com Jesus no início do ministério de Jesus. E aqui eles já conheciam Jesus,
né? Quando Jesus perguntou ali, quem sou eu para vocês? Ele já tinha uma vida de comunhão com Jesus, ele já tinha visto milagres de Jesus, ele já tinha um coração convertido a Jesus. E aí quando Jesus começa a falar, e não só aqui, antes Jesus já tinha falado sobre a sua crucificação, sobre aquilo que ainda ia de acontecer, mas parece assim que os discípulos não estavam entendendo muito bem. E Pedro disse, não, Senhor, isso nunca vai te acontecer, porque eu não vou deixar. Eu conheço, sei que tu és o Cristo, eu te acompanho, e eu nunca vou deixar te prenderem, eu nunca vou deixar fazerem mal para ti. E Jesus, no versículo 23, repreende Pedro e diz, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Pedro ainda se via preso na sua mente humana, né? No seu homem terreno. Pedro ainda não tinha parado para pensar, né? Que verdadeiramente o Cristo a quem eles estavam acompanhando, o Salvador, teria que passar pela morte. E ele achou que ele ia poder livrar Jesus. E Jesus continua no versículo 24 dizendo, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Glória a Deus. Aí Jesus se levanta, né? Naquele ensino maravilhoso, e ele ali conversando com Pedro, ele repreendeu a Pedro e falou que Pedro estava sendo usado por Satanás, porque Pedro, ele não poderia livrar Jesus naquele momento, porque aquele momento já era um momento que estava programado nos céus. Ele veio para isso, ele veio para ser açoitado, para ser preso, ele veio com esse propósito de passar pela cruz, sim. E Pedro e nenhuma outra pessoa poderia livrá-lo disso, né? E daí ele diz aqui, pois quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. E olhando para esses versículos, como eu já disse, os discípulos já acompanhavam Jesus, já andavam com Jesus, já estavam seguindo a Jesus. E então por que Jesus disse, então, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me, se eles já estavam seguindo? E em outro versículo antes, Jesus não tinha ainda dito a eles, poderia ter dito lá no início, quando Jesus chamou os discípulos, ei, vocês vão começar a me seguir, mas vocês primeiro peguem a sua cruz. Não disse isso quando logo no início, quando eles se converteram e decidiram sim, ser discípulo de Jesus. Jesus os ensinou, e Jesus, agora neste momento, Jesus diz, pegue então a sua cruz. Você já confessou que eu sou Cristo, que eu sou o Filho do Deus vivo. Você me conhece, você me confessa. Então chegou o momento agora de você pegar a sua cruz, negar a si mesmo. E esse negar a si mesmo é muito profundo, né? Porque todos nós temos que nos negar a nós mesmos todos os dias. Negar o nosso medo, negar a nossa vontade para seguir a Jesus. Mas esse pegar a cruz é que Jesus estava querendo e ensinando a eles. Chegou a hora. Então vocês me seguiram, vocês têm me acompanhado, vocês têm visto eu fazer milagres, eu curar, eu expulsar demônios. Vocês têm visto muitas coisas, vocês têm visto multiplicação de pães e peixes, vocês têm visto pescas maravilhosas, vocês têm visto eu acalmar o mar, vocês têm visto muitos milagres e maravilhas feitos através de mim. Vocês creram que eu sou o Filho de Deus. Mas agora chegou a hora de você pegar a tua cruz e me seguir. Jesus estava dizendo a eles assim, chegou a hora do fim, chegou a hora de provar que verdadeiramente você confessa a mim como Salvador. Chegou a hora de você negar o seu medo, Pedro, negar o seu medo, o medo de vocês, discípulos, pegar a sua cruz e me seguir até o Calvário. Porque a partir dali, então,
aleluia, logo à frente Jesus ia começar ali o período da crucificação, né? E agora a gente vai lá então para o capítulo de número 26 ainda de Mateus, e o versículo 36, que vai nos dizer assim: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhe disse: sente-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. E disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, com uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Depois voltou aos seus discípulos e o encontrou dormindo. E Jesus disse: vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Glória a Deus. Então Jesus, né, ali ele já está ali no Getsêmani. E ele chega ali com seus discípulos. E a palavra diz que ele saiu a orar, ele deixou os seus discípulos à parte e foi para a oração. E ali os discípulos ainda não estavam entendendo muito bem o que estava realmente acontecendo e o que estava realmente prestes a acontecer, que era o momento final. Já tinham passado pela Páscoa, Jesus já tinha falado o que ia acontecer, mas parece que eles ainda estavam adormecidos. E Jesus vai orar, e ele ora, e a palavra de Deus diz que a alma de Jesus estava profundamente triste, com uma tristeza mortal. Em outro texto, diz que Jesus orava e seu suor se transformava como sangue, de tamanha angústia que Jesus sentiu. Aleluia. E hoje muitos de nós nos encontramos tristes, abatidos, porque não estamos de repente entendendo o momento. E Jesus deixa claro que o momento de angústia, o momento da morte, ele ia chegar. E o próprio Jesus teve muito medo. Jesus sabia, né, que ele ia passar pela cruz, que ele venceria a cruz, né, que ele seria o nosso Salvador. Ele veio com esse propósito, sabendo que tudo isso aconteceria. Mas quando chegou o momento, Jesus ele ficou com medo. Jesus ele foi orar. Né? Isso nos mostra que na pior das nossas tristezas, no pior do nosso medo, né, da nossa angústia, o nosso socorro é a oração. Né? Jesus foi ali, a palavra diz que ele orou por 3 vezes. E por 3 vezes ele voltou aos discípulos e o encontrou dormindo. E Jesus não desistiu, por 3 vezes ele orou a mesma coisa. Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. Então não é, Jesus ali estava assim orando por livramento, eu assim entendo. Jesus estava falando com Deus: eu sei que eu vou passar por isso, eu vim para esse propósito, eu estou com medo, se possível, meu Pai, afasta de mim esse cálice sem que eu beba. Porém, seja feita a tua vontade. É a tua vontade que eu vim fazer, que eu vim obedecer. Então, seja feita a tua vontade, não a minha. E os versículos continuam no 42. Ou melhor, no 41, que diz: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então Jesus, depois de orar, ele voltou aos discípulos novamente e diz: ei, vocês ainda dormem? E Jesus disse a ele: vigiem e orem. Não é hora de dormir, não é hora de descansar, é hora de vocês vigiarem, é hora de vocês orarem, é hora para você estar pronto. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus queria dizer ali para eles:
o Espírito está pronto, eu tenho fé, eu creio, eu sei pelo que eu vou passar, eu sei que eu vou ter vitória. Além de tudo isso, eu sei que eu vou ressuscitar no terceiro dia, porém a carne é fraca, porém eu tenho medo. Conosco não é diferente, por isso que Jesus insistia ali para que eles orassem também, porque era o último momento. Jesus sabia que agora era dali para a morte, né? E eles ainda estavam crendo que Jesus ia fazer uma rebelião, que Jesus ia acontecer coisas extraordinárias, que Jesus não ia ser crucificado, Jesus ia conseguir se libertar da cruz. Mas Jesus, ele estava convicto que tinha que passar pela cruz, para que se cumprisse a palavra de Deus. E aí aqui no versículo 45 diz: depois voltou aos discípulos e lhe disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Mais uma vez, na terceira vez, Jesus chegou. Ei, é chegada a hora. É chegada a hora. E Jesus falou muito comigo através desse versículo, porque é chegada a hora. O medo vem, a angústia vem, a gente não quer passar pelo momento de dor, pelo momento de tristeza, pelo momento de perca. Nenhum de nós queremos, nenhum de nós estamos preparados. Mas assim como foi com os discípulos, chegou a hora. Ei, vocês não disseram, vocês não me confessaram, vocês não disseram que iriam sim pegar a cruz, iriam me seguir, iriam até a morte. Quando Jesus disse pegar a cruz, então vamos até a morte, né? Você vai me servir até a morte, não há outro caminho, não há volta, né? Não deixe a sua cruz, vamos me seguir até a morte. E aí Jesus diz: chegou a minha hora, e eis que eu estou nas mãos dos pecadores, levantem-se e vamos. Jesus, ele estava nas mãos agora ali dos soldados, né? Chegou os soldados para prender Jesus. E ele estava nas mãos dos pecadores. Jesus se permitiu, Jesus se entregou na mão deles, para que se cumprisse a palavra de Deus. E muitas vezes nós vemos a igreja, e muitos questionam, né? Mas por que a igreja tem que passar por isso? Por que nós temos que obedecer um sistema político, sistema militar? Mas nós temos sim que obedecer, assim como Jesus obedeceu e Jesus se entregou a eles. Vocês vieram me prender? Pois eu estou aqui, né? E aí no versículo 50 diz: Jesus perguntou: amigo, o que te traz aqui? Perguntou para um dos soldados que veio os prender. Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. E um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Jesus lhes disse: guarda a espada, pois todo aquele que empunha a espada, por ela morrerá. Você acha que eu não posso pedir ao meu Pai que ele... Você acha que eu não posso pedir ao meu Pai e ele não colocaria imediatamente à disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? Então Jesus repreendeu, ali era Pedro, né? Pegou da espada, como ele tinha dito no versículo 26, eu não vou deixar isso acontecer com o Senhor. Jesus repreendeu ele, mas não resolveu muito, né? Naquele momento, ele resolveu sim atacar os soldados para livrar Jesus. E ele feriu o soldado com a espada. E Jesus mostrou para ele: não é assim. Eu me entrego para que se cumpre a palavra de Deus, né? Que o Filho do Homem seria entregue, que o Filho do Homem seria morto. E diz: porventura, se eu pedisse, e o Senhor não mandaria 12 legiões de anjos para me defender? Então, Jesus disse, né, que não seriam eles que o defenderiam. Se Deus quisesse o defender daquilo, Deus o defenderia. Mas ele passaria por aquilo para cumprir a palavra de Deus. Então, e aí agora nós vamos prosseguir a palavra do Senhor Jesus
E aí vai dizer lá que Jesus, diante de Pilatos, né, Jesus foi julgado. Então, assim como Jesus foi julgado, a igreja do Senhor, ela passa por julgamento a todo instante. Zombaram de Jesus, a igreja também passa por zombarias. Tentam nos envergonhar. Agora, nesse tempo, muitos ainda fazem chacotas. Cadê os crentes? Né? As igrejas estão fechadas, as igrejas estão vazias. Aleluia. Mas tudo isso é cumprimento da palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor diz que nós passaríamos assim por momentos difíceis. Aleluia. Mas o mais importante é que nós estamos um período apenas com a nossa igreja vazia. Mas nós estamos pregando a palavra do Senhor, né? Ninguém calou a nossa boca. Os pastores estão usando aí a tecnologia, estão usando tudo que podem, né, para transmitir a palavra de Deus, e a palavra do Senhor continua sendo ministrada, continua alcançando os corações, assim como está alcançando o teu coração neste momento. E aí a gente continua caminhando com Jesus, né? Aí vai falar da crucificação, no versículo 32, do capítulo 26. E aí lá no versículo 38, diz assim: 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passaram, lançavam-lhe insultos, balançavam a cabeça, dizendo: você que destrói o templo e edifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz, se és o Filho de Deus. Ali Jesus já estava, né, para ser crucificado, já estava ali no seu momento final. E antes disso, Pedro, né, que disse que jamais deixaria Jesus, Pedro, como Jesus já tinha falado, Jesus já tinha revelado que Pedro negaria Jesus, Pedro negou, por medo, né? Todos, nós sempre fazemos menção dessa leitura. Quando Pedro negou a Jesus, Judas traiu a Jesus, e a palavra diz que Judas, ele, depois de cair em sã consciência que ele traiu a Jesus, ele se suicidou. E hoje nós deparamos com esses grupos de pessoas, né, que uns se comparam a Judas, que traem a Jesus, outros se comparam a Pedro, que negam a Jesus, e outros se comparam aos outros discípulos que simplesmente fugiram, deixaram Jesus prosseguir sozinho, ficaram com medo, se esconderam. Quando viram que Jesus não ia revidar, que Jesus se deixou a ser preso, se deixou a ser crucificado, eles ficaram com vergonha, ficaram com medo e fugiram. E aí Judas, né, ele entrou em grande desespero, em grande angústia, e ele se suicidou. E nós vemos pessoas que no período de sua vida muitas vezes traíram a Jesus, e eles acham que hoje, não, para mim não tem mais, não tem como eu viver dessa forma, sabendo que eu traí a Jesus. Muitos acabam perdendo a sua vida por pecado. E Jesus estava dizendo ali: ei, se for perder a sua vida, perca por mim, perca a sua vida por amor a mim, não perca a sua vida pro pecado, não perca a sua vida sem salvação, não tire a sua vida por qualquer outra coisa, mas perca a sua vida por amor a mim. Pegue a sua cruz e me siga até a morte, me siga até o Calvário, porque só assim você será vitorioso. E Pedro, né, negou a Jesus ali, e depois a gente vai ver, né, que Pedro se converteu verdadeiramente, e Pedro, ele foi um dos maiores pregadores da palavra de Deus, e porque depois sim ele pôde entender todo o processo, depois sim ele entendeu todas as coisas. E aí a gente vai aqui para a crucificação e a gente vê, né, como é maravilhoso. Que naquele período todo o povo estava querendo ver milagre, querendo ver Jesus se rebelar, né, Jesus sair ileso da cruz.
Mas Jesus ali já crucificado, Jesus foi crucificado e colocado entre dois ladrões, o ladrão da direita e o ladrão da esquerda. E o ladrão da esquerda continuava a dizer, né? Ei, se tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, desce daí, salva você e salva a mim também. Isso nos faz lembrar de muitas pessoas que ainda dizem, eu quero ver o milagre. Ah, se é Deus mesmo, se é o Deus que a igreja tanto prega, Deus de milagre. Hoje nós estamos nesse contexto, né, de coronavírus e a gente ainda vê pessoas. Não, se Deus é Deus de verdade, Deus não vai permitir que ninguém morra. Deus não vai permitir a igreja passar por isso. Deus não vai permitir que eu passe por isso. Querendo, ainda seguindo a Jesus, esperando apenas o milagre. Mas eu venho trazer essa palavra para você, que pode ser que seja a última hora. Nós sabemos que de repente não vai acabar o mundo, não é a hora do arrebatamento. Pode não ser, mas e se fosse? Nós estaríamos preparados para carregar a nossa cruz até a morte, né? Morrer por amor a Jesus? E é esse o desafio que ele nos faz. Ei, não me sigam só por milagres, porque vai chegar o dia que é pela morte, vai chegar o dia que você vai ter que me seguir sim, por amor a mim, é pela morte, porque eu não vou mostrar milagres e maravilhas. De repente tem pessoas que estão nos ouvindo que está em um estado grave de saúde, um câncer, qualquer outra coisa, e está desenganado já da medicina. Mas tenha essa certeza no seu coração. Ei, se Jesus não te curar dessa enfermidade tão grave que pode sim te levar à morte, você foi fiel a Jesus até a morte, você passou pela cruz, você obedeceu o chamado de Jesus quando ele disse, ei, carregue a tua cruz e siga-me, venha até a morte, venha até o fim, não negue o meu nome, né? E aí vai falar aqui da morte de Jesus. Então estava um à direita e outro da esquerda. E o da direita pôde dizer, né? Repreendeu ali o outro ladrão e disse, nós pecamos, nós sabemos porque estamos aqui, mas ele é justo. O da direita reconheceu que ele era pecador e reconheceu que Jesus, mesmo naquele estado, que para muitos achava ali Jesus derrotado, mas ele via além da cruz, ele via além do sofrimento, ele via que ali sim estava um inocente que morreu por ele, que morreu por amor, que morreu para cumprir um chamado, né? E é isso que eu quero deixar para você e para mim, que nós só seremos vencedores. Aí depois lá no versículo 54 diz assim que todos ali ficaram atemorizados, porque Jesus ele deu um brado. E ele disse, em alta voz, que entregou o seu espírito. Fala, Pai, eu entrego a ti o meu espírito. Né? E ali sim ele deu o último suspiro, ali sim ele morreu, quando entregou o seu espírito a Deus. E aí os soldados, né, todos ali caíram em grande temor, porque ele disse, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Eles só reconheceram quando Jesus entregou o seu espírito, quando ele foi fiel até o fim, quando ele mostrou para que ele veio para morrer e ele morreu, ele passou pela cruz, né? E aí assim também é conosco. Muitos estão esperando ver a sua queda, muitos estão esperando, esse momento é tão difícil, que daqui para frente ela não vai conseguir servir mais a Jesus, não vai conseguir mais manter a sua fé viva em Jesus, em seu Salvador, porque se ela não for curada dessa morte, se ela não for liberta deste mal, ela não vai manter a fé em Jesus. Mas eu digo para você, continue firme, continue seguindo a Jesus, porque é no final de todas as coisas, que todos vão testemunhar, ela foi fiel até o fim, ele foi fiel até o fim, a igreja do Senhor foi fiel até o fim, não teve medo do que passou, né? Mas foi fiel a Deus até o fim. E Jesus, ele venceu a cruz,
morrendo nela. Ele venceu a cruz passando pela cruz, né? Muitos achavam que Jesus iria vencer a cruz não passando por ela, mas Jesus mostrou: eu vou vencer a cruz, porque eu vou passar por ela, eu vou morrer, mas tem a promessa que eu vou ressuscitar, né? E assim é conosco. Nós vamos vencer a morte. Como que eu vou vencer a morte? Eu não vou morrer? Não, eu vou vencer a morte quando eu passar por ela servindo a Jesus, né? Quando chegar o meu dia eu vou morrer, mas eu vou morrer salvo. A morte derrotou? Não, a morte não me derrotou, eu venci a morte, porque eu guardei comigo a promessa que eu vou ressuscitar com meu Cristo no último dia, né? A palavra diz que muitos não passarão pela morte, terão, né, o privilégio de ser arrebatado, mas aqueles que irão passar pela morte, nós temos a convicção que se eu morrer, eu quero morrer salvo, eu quero morrer com Cristo, guardando a promessa, aleluia, da ressurreição. E a palavra do Senhor em Atos 1:11 vai dizer que depois de tudo isso, que Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus ficou uns dias ali, né, se mostrou aos discípulos, e depois Jesus foi ascendido ao céu. E quando Jesus estava sendo elevado aos céus, os discípulos ali olhando para o céu, aí os anjos disseram: ei, o que vocês estão olhando? Da mesma forma que vocês estão vendo Cristo subir aos céus, da mesma forma vocês verão Ele retornando dos céus para buscar a sua igreja. E nós temos essa promessa hoje, viva em nossa vida, que Jesus, Ele morreu sim, Jesus ressuscitou, mas Jesus voltará, aleluia, e que nós vamos estar preparados para ver o Senhor voltando, para que se cumpra em nós essa palavra vai se cumprir, mas que eu venho estar enquadrado nela, com aqueles que sobem, com aqueles que estão na igreja, salva, aleluia, a noiva de Jesus, e que nós estamos esperando o nosso noivo. Talvez demore ainda para que essa promessa se cumpra, mas talvez já seja o momento, talvez seja o momento final, em que nós vamos ver Jesus descendo dos céus, assim como Ele subiu para buscar a sua igreja. Aleluia. Então, que nós íamos viver esta promessa. Viver. O momento é difícil, vivemos uma promessa. Que Jesus, Ele está conosco todos os dias. Que Jesus, Ele vem nos buscar. Que Jesus, Ele tem consolo. Que Jesus, Ele tem sim milagres para fazer. Jesus tem sim maravilhas. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus protege a nossa casa, nisso confiamos, nisso oramos. Mas também vai chegar o momento final. E é nesse momento final o Senhor quer nos achar, aleluia, guardados nele, como uma noiva que espera o seu esposo pronta. Aleluia, assim a igreja do Senhor precisa estar pronta. Aleluia, eu quero orar com você, nós vamos orar. E que essa palavra venha ter falado, assim como falou comigo, venha ter falado com você. O momento é difícil sim, mas vamos aprender com Jesus. Jesus, Ele nos faz esse desafio todos os dias. Ei, vamos, siga comigo, venha seguir os meus passos, você vai aprender comigo. Eu tenho promessas lindas para cada um de vocês. E aleluia, mas me siga até a morte. Aleluia, me siga até quando as esperanças acabarem, quando você achar que não tem mais jeito, continue me seguindo. Aleluia, porque eu estou contigo. Aleluia, vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, eu te agradeço, Jesus, por esta palavra. Pai, eu te agradeço pelo Deus a qual eu confessei um dia que era o Cristo, o libertador da minha vida. Pai amado, na palma das tuas mãos está a minha vida, e na palma das tuas mãos, ó Deus, está cada um, Jesus, aquele a qual o Senhor escolheu, aquele a qual Jesus já se arrependeu de seus pecados e tem vivido uma vida contigo, Senhor, tem caminhado contigo e tem aprendido cada dia mais a tua palavra. Jesus, nos dá a direção de todas as coisas, como devemos agir neste momento, o que devemos orar, o que devemos fazer. Pai, Tu és, Senhor, a nossa direção. É
É o Senhor, Pai querido, que revela a nós aquilo que Tu queres de nós neste momento. Então revela, Senhor, no coração de cada um, Pai, o Teu propósito, aquilo que Tu queres, Senhor. Se é para melhorar, se é para se converter, se é para confiar, Senhor, mais em Ti, o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas. Pai, que possamos guardar essa promessa e confiar no Cristo, no Deus vivo, que vem nos buscar, que vem, Senhor, nos tirar deste mundo mau e nos levar contigo, porque esta é a Sua palavra, Senhor, esta é a Tua promessa. Fica conosco, Senhor, fica, Pai, porque Te desejamos e Tu és o nosso consolo, Jesus. Glória a Deus. Muito bem. Você ouviu aí esta palavra, esta mensagem, uma mensagem cristocêntrica, bíblica, uma mensagem que veio do céu para o teu coração. Às vezes você está distanciado do caminho do Senhor, às vezes você está afastado de Deus, mas nunca é tarde. E esse momento, ainda que pelo Facebook ou pelo YouTube, você fazendo a sua confissão de fé, você entregando o seu coração e a sua vida para Cristo, porque para isto se resume todos os fatos e episódios da Bíblia, se resumiu para isso, para Ele salvar e buscar os que se haviam perdidos. Milagres são bons, multiplicações, prosperidade é muito bom, mas não se resume nisso a morte de Cristo. A morte de Cristo se resume na salvação de todo aquele que crê. O mundo é um mundo próspero, mas é um mundo que não tem Cristo como Salvador. Por isso, humilhe-se, reconheça, porque Jesus quer salvar a sua vida, a sua família. É o maior propósito de Deus na face da terra. Que Deus abençoe a todos. Vamos terminar com mais um cântico, com mais um louvor, e continue firme. Vamos orar pelo Brasil, orar por todos, porque Jesus tem propósito com essa nação. E os propósitos de Deus não são reféns dos caprichos humanos. Os propósitos de Deus não são reféns e não tem contrato com políticos e política que pressiona a igreja para tentar parar a igreja. Porque se tentarem parar a igreja, eles estão impedindo o mover de Deus, o que é impossível. Deus é vivo e poderoso. Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Fiquem na paz do Senhor. Amém.